Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade ao livro e ao comentário no livro de Esther, capítulo 4, verso 11. Esther soube a razão que Mardoqueu estava com as vestes rasgadas, humilhado à porta da casa do rei, e Mardoqueu pede que Esther interfira pelo seu povo. Mas Esther mandou avisar a Mardoqueu que todos os servos, capítulo 4, verso 11, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte. Aqui mostra um costume persa. Então ela avisa Mardoqueu, ainda não tinha sido chamada. Ela não podia ir à presença do rei, senão a sua sentença podia ser sentença de morte. Salvo se o rei, a única coisa que poderia acontecer, caso a pessoa fosse, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro. Então, quando chegava uma pessoa de ser chamado, a única solução dessa pessoa não morrer era o rei estender o cetro que ele tinha na mão de ouro para que viva. Então o rei estendia o cetro, ao estender o cetro, autorizava a pessoa, e então ela viveria para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Então Esther tinha 30 dias que ela não poderia ser chamada para entrar no rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther, não imaginas em teu ânimo que escapará na casa do rei, mais do que todos os outros os judeus. Mardoqueu falou, olha, você pensa que você vai escapar, capaz de você morrer também. E além do mais, o povo vai morrer. Então, os 30 dias parece que ia ser já depois da sentença do dia 13 do mês de Adar. Então, Esther teria que agir e fazer alguma coisa antes disso. Porque se de todo, e aqui vem capítulo 4, verso 14, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Aqui o nome de Deus não é mencionado, mas quase que foi, não é? 4,14. Talvez a razão que o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther, porque foi escrito na corte persa, então para não ofender os deuses dos persas, qualquer coisa assim, não se menciona o nome de Deus. Então, porque se de todos se calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Se você não fizer, em outras palavras, Deus vai fazer. Mas não é mencionado o nome de Deus, mas quase que é mencionado no 4,14, não é? A fé de Mardoqueu, que Deus iria agir. Então, assim como ele pediu que Esther ocultasse que era judia, aqui o nome de Deus também é ocultado. Porque se de todos se calar nesse tempo, socorro e livramento, virá de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como esse chegasse a esse reino. Esther, você foi colocada aí com um propósito, em outras palavras, não é? Você chegou, assim como José também chegou à corte egípcia como governador de toda a terra do Egito. José entendeu que o propósito era salvar sua casa, de seus pais, sua família, suas tribos da fome gravíssima. A mesma coisa, Esther chegou à posição de rainha da Pérsia com um propósito de salvar. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu. Note que eles não conversam, eles conversam através do mensageiro. O mensageiro vai e leva a mensagem, não é? Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Jejuai por mim. Ela vai arriscar,
a vida dela para salvar o seu povo. Jejuai por mim. Ela pede que jejue por ela e não comais nem bebais por 3 dias. Aqui não era um jejum como alguns fazem, só até o meio-dia, outros mais agressivos fazem até 6 horas da tarde, outros fazem até 9 horas da noite, mas sempre comem. Aqui era um jejum de 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas moças também assim jejuaremos. Olha, o jejum faz milagres mesmo, não é? Olha só, ela proclama um jejum para todos os judeus e pede um jejum, e o jejum é por ela, pela vida dela. Eu e minhas moças também jejuaremos, e assim irei ter com o rei. O jejum era para que o coração do rei se amolecesse e estendesse o cetro para ela, que não é segundo a lei, e perecendo eu, pereço. Ela falou, se o rei não estendeu o cetro, eu vou morrer, mas perecendo eu, pereço, porque ia perecer mesmo. Então Mardoqueu fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Apesar de Mardoqueu ser líder, como pai dela, aqui agora ele obedece à rainha. Fez. Muito bem. Sucedeu, pois, capítulo 5 agora. Esther jejuou e veio um plano, quem sabe a mente ou o coração de Esther. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu das suas vestes reais e se pôs no pátio interior, na casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça. Olha, foi graça. Ele podia ficar irado, assim como ele ficou irado com Vasti por não vir, agora ele podia ficar irado com Esther por vir, sem ele chamar. Mas ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro. Foi a salvação de Esther. Ela poderia morrer, não é? Mas aí o rei aponta para ela com o cetro de ouro e disse, Esther, se bem parece ao rei, ele queria saber o que ela queria. Venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Note que ela tinha jejuado 3 dias, agora ela vai entregar o seu jejum com o banquete, não é? Após os 3 dias foi, e ela só pede uma coisa, um convite, que o rei venha ao banquete que ela iria preparar. Certamente esse banquete que ela iria preparar é para amolecer o coração do rei. Mas ela quer que Amã também venha, porque ela quer declarar, não é, esse intento de Amã. Mas Esther é tão sábia, ela não vai fazer isso na primeira vez. Veja bem, ela então convida o rei, ela foi convidar o rei. Então disse o rei, fazei apressar Amã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Então, o rei deu ordens a Amã, os dois se aprontaram e foram. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho, não é? Ela deu vinho, qual é a tua petição? E se te dará, e qual é o teu requerimento? E se fará, ainda que seja metade do meu reino. Essa era uma expressão que os reis gostavam de usar para agradar alguém. Quando Herodes também queria que a filha de Herodias dançasse Salomé na sua presença, ele falou, olha, pede-me o que queres e eu te darei até metade do meu reino, né? E ela pediu a cabeça de João Batista. Muito bem, aqui a expressão se te fará ainda metade do meu reino, lembra Herodes prometendo, né? Então, ele falou, pede o que queres, depois que ele já tinha bebido vinho no banquete, feliz. Então, respondeu Esther e disse, minha petição e requerimento é, olha só a petição e o requerimento dela, se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e otorgar-me o meu requerimento,
venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Ela não declarou logo na primeira noite. Ela vai e pede que o rei volte no outro dia, não é? Que o rei se apresente no mais um banquete, até saber o tempo, o momento certo. Esther sabia. Esther se mostra uma rainha sábia, não é? A mulher sábia, se nós entendermos, sabe a hora de falar para o marido. Não é? Tem muitas mulheres que não sabem a hora de falar. O marido, coitado, está chegando em casa, a mulher já vem com uma lista de reclamação. Aqui Esther não. Esther prepara um banquete. Não é? A esposa, aprenda com Esther, prepara o banquete. Saiba como conduzir seu marido. Um homem de barriga cheia sempre concede melhor as coisas, não é? Então, ela pediu que ele viesse no outro dia. Aí sim ela declararia o seu pedido. Que sabedoria de Esther, não é? Então saiu Amã naquele dia alegre. Amã se sentiu honrado e de bom ânimo. Esther sabe até dar de comer e beber para o inimigo, né? Saiu alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu, ele vai ver a Mardoqueu, a quem ele odiava, à porta do rei, e que se não levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de fúria contra Mardoqueu. Amã sai alegre, mas ao ver Mardoqueu, de novo a fúria volta. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos, Zeres e Azeres, sua mulher. Amã, então, quando chegou em casa, mandou seus amigos e vinha a sua esposa e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo quanto o rei tinha engrandecido e aquilo que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Amã está super orgulhoso, né, pela sua posição, vai contar. Disse mais Amã, tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Ele está se sentindo especial, ele foi o único convidado, não sabe a razão, mas se acha que ele é muita coisa, não é? Senão a mim, e também que amanhã estou convidado para ele juntamente com o rei. E ainda fui convidado segunda vez. Amã está todo feliz, não é? Há um ditado que diz, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas Amã nem desconfiou, porque não é santo, é ímpio, não é? Então ele nem entendia, porque achava que ele era especial, ele era o único que acompanhava o rei no banquete da rainha, e ainda convidou segunda vez. Olha a honra dele, dupla honra. Porém, tudo isso, olha só, em vez de ele ficar satisfeito, olha o que ele vai dizer no capítulo 5, verso 13. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Olha, em vez de Amã ficar contente com as suas bênçãos, Amã está descontente por causa de um judeu, Mardoqueu. E por causa do seu ódio contra Mardoqueu, ele quer matar todos os judeus. Eu estou tão descontente com Mardoqueu, que ele não consegue nem sentir prazer em tudo que ele tem. Se ele deixasse esse ódio para lá, teria sido melhor. Mas não está satisfeito. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos seus amigos, já que você está tão satisfeito, você é depois do rei, é você o homem, faça-se uma forca, quer dizer, executa, de 50 côvados de altura, uma forca bem alta, de 25 metros. E amanhã disse ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete, e esse conselho bem pareceu a Amã fazer a forca. Amã mandou preparar aquela forca, 50 côvados de altura, o côvado é a distância da ponta do dedo ao cotovelo, corresponde a 45 centímetros, quer dizer, uma forca bem alta, de
25 metros de altura para enforcar Mardoqueu pela manhã até antes dele ir ao banquete. Coitado do Mardoqueu, está condenado. Pede para que Esther intervenha para livrar a vida dos judeus, e claro, ele sendo judeu seria livre, mas antes de Esther fazer o pedido, lá está o outro, preparando a forca para o enforcá-lo. Uau! Mardoqueu está pronto para ser morto, não é? Se não fosse algo maravilhoso que vai acontecer, agora no capítulo 6. Com isso nós concluímos os 5. Capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. O que aconteceu? O rei vai ler aquilo que Mardoqueu fez lá no capítulo 2, avisando de algo contra a vida dele. Isso se deu há 5 anos atrás. E ficou esquecido. Mardoqueu não foi honrado. Naquela mesma noite, olha só, a mãe ia pedir a vida de Mardoqueu de manhã. Amã veio do banquete, todo feliz, aí fala com a sua família, sua esposa aconselha que faça uma forca. E ele manda preparar a forca para no outro dia pedir a vida de Mardoqueu ao rei. Mas naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. O jantar, o rei voltou para casa e para o seu palácio, né? E o sono fugiu. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas para que se lesse diante dele, né? Para que se lesse, quem sabe o rei sentia sono, ou vontade de dormir, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado a notícia de Bigtã e de Teres, dos eunucos do rei, da guarda da porta, do que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Aquilo que aconteceu 5 anos atrás, no ano 7º, né? Agora o rei ficou sabendo. E aí o rei, naquela noite, naquela insônia que ele teve, ele ouviu. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? Qual foi a honra que deram a esse homem por salvar a minha vida? Quer dizer, o rei já era para estar morto há 5 anos atrás. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Ah, que injustiça! O homem salvou a vida dele e nada foi feito. Né? Então, disse o rei: quem está no pátio? Já de manhã o rei então viu quem estava no pátio. E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Olha só, a vida de Mardoqueu irá acabar com o pedido de Amã. Mas o rei teve uma insônia. Quando seus inimigos pensam em te destruir, ao rei dos reis, que não dormita, seus olhos estão atentos para nos livrar. E os jovens do rei lhe disseram: eis que a mãe está no pátio. E disse o rei que entrasse. Antes que Amã fala, vai falar o rei. E entrando Amã, o rei lhe disse, antes que Amã pedisse: que se fará o homem de cuja honra o rei agrada? O rei vai pedir um conselho para Amã, para que Amã lhe ajude a honrar o homem que lhe agrada. Nesse caso é Mardoqueu. E Amã está pronto para pedir a vida de Mardoqueu. E Amã, quando viu o rei dizer: o que se fará o homem a que o rei se lhe agrada, disse no seu coração, ele pensou lá com ele, no seu coração: de quem agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele acha que ele é a última, né? A última bolacha do pacote. Ele acha que ele é tudo. Essa é a verdade. De quem se fará o rei? Que só pode ser para mim. O rei quer me honrar e pede minha própria boca fale. Pois que disse Amã ao rei, quando Amã viu isso: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga e vista de vestes reais, e que o rei costuma vestir, ou seja, bota as vestes do próprio rei sobre ele, e monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado.
monte ele no cavalo do rei, e punha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Faz dele um rei por um dia, não é? Bota as vestes do rei, bota-lhe a coroa do rei, bota também ele sobre o seu cavalo, para que ande pela cidade e seja honrado por todos, não é? Ah, esse verso é lindo. Nos lembra um verso do Apocalipse, não é? Quem vencer, ao que vencer, dar-te a coroa da vida. O Rei dos Reis nos promete pôr uma coroa na nossa cabeça quando nós vencermos. Paulo também diz que o tempo da sua partida estava próximo, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, só me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz dará. Coroa, não é? Vestes reais. Montado no cavalo, nós também viremos com ele na sua vinda. E seja feito rei por um dia. E entregue-se a veste, o cavalo e a mão a um dos príncipes do rei, dos maiores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agradar, e leve o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Amã pensou que era ele. Amã pensou que era ele que ia montar no cavalo, usar a coroa do rei, as vestes do rei. Então disse o rei Amã: apressa-te e toma a veste e o cavalo como dissesse, e faze assim para que o judeu Mardoqueu. Ele não acreditou, ele ia pedir a vida de Mardoqueu, ele já tinha preparado a forca, o rei manda que ele vista Mardoqueu com as vestes, põe a coroa. Isso chega a ser quase irônico, não é? Uma ironia, ele está pronto para tirar a vida, agora ele vai honrar. Que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto cesse. Você mesmo disse que você vai fazer para ele. E Amã odiava Mardoqueu, não conseguia se alegrar. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu. Não foi um príncipe, foi o próprio Amã. Vestiu a Mardoqueu e o levou pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada. Saiu ele mesmo proclamando. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Cobriu até a cabeça de vergonha. Ai, como esse Amã, todo orgulhoso, ficou humilhado. E contou Amã a Zeres, sua mulher, chegou em casa, foi contar o que aconteceu e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já o começasse a cair, você já está caindo, Amã, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá perante ele. Teu plano de enforcar já foi por terra. E isso aí que você está planejando vai cair por terra. Sua própria mulher, seus amigos e conselheiros lhe disseram. Estando eles ainda falaram com ele, chegaram os eunucos do rei a se apressar a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Ele estava todo confuso e agora vai para o banquete ainda. Tinha até esquecido do banquete. Chegaram os eunucos e disseram: ei, pronta, está na hora do banquete. Esse banquete aqui vai ser a condenação dele. Ele queria a vida de Mardoqueu. É a vida dele que se vai. Com isso, nós concluímos o capítulo 6, história emocionante, envolvente. Nós já estamos querendo saber o que vai acontecer no capítulo 7. Volte para assistir o próximo programa, capítulo 7 e 8. Esse livro é maravilhoso de ler, é gostoso. Nós conseguimos viver a história dele. Eu, pelo menos, consigo. Espero que eu tenha conseguido passar isso para você. Se você gostou desse comentário, coloque o sinal do joinha. Se não subscreveu o nosso canal, subscreva. Esse é o único canal que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Há bons canais no YouTube, mas esse é o único que comenta toda a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
seja contigo o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.